Ok? Meus irmãos, eu quero saudá-la a todos com a paz do Senhor Jesus. Aos irmãos que estão nos assistindo pela live, está começando mais uma live aqui diretamente das Assembleias de Deus, Ministério de Minas Gerais, Cambuci, para todas as nossas congregações. Os irmãos lá da Coab, que não tem culto hoje, os irmãos de Carapicuíba e os irmãos de Itapevi. Todos esses irmãos, a partir de agora, estarão acompanhando o culto na live. Hoje é a Escola Bíblica Dominical e vai falar sobre as 10 virgens e os talentos. Parábola das 10 virgens e os talentos. Então eu quero pedir aos irmãos que prestem atenção, participe da live, participe do culto, faça a pergunta dentro do comentário, aquilo que você tiver de dúvida, deixe o seu comentário, sua pergunta, entre no comentário, né? Escreva no canal da igreja, né? E participe. Nós precisamos da sua participação, nós precisamos. Hoje ainda teremos as escolas dominical nas quarta-feira. A partir do momento que for mudando, a escola vai voltar para os domingos, mas também haverá live das escolas bíblicas dominical. Quero orar junto com todos os irmãos, inclusive os que estão presentes aqui. Senhor Jesus, no dia de hoje nós te louvamos e te agradecemos por mais esse momento que o Senhor tem nos dado de aqui estarmos na tua presença. Senhor, tua graça nos basta e por isso nós te louvamos. Obrigado por nos conceder essa oportunidade, a nós, aos irmãos que estão nos assistindo, a toda a igreja que está aqui presente, aos demais irmãos. Orando aqui, pedindo ao Senhor que dê sabedoria ao teu filho, que continue usando ele na instrumentalidade da palavra do Senhor, com sabedoria espiritual, para que a palavra do Senhor alcance o coração e encontre guarida no coração do teu povo, abrindo o entendimento e dando discernimento da tua palavra. Orando aqui, Senhor, te agradecemos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Quero louvar um hino com a igreja e os irmãos, é o hino da harpa, e a Assembleia de Deus, ela não abre mão dos hinos da harpa, né? O hino 394. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. Não desanime por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz na perseguições. Vai seu amor proclamando, nova de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação.
Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Com santo gozo em glória Ele te consolará. Esquecerá teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutar a perfeita paz. É o hino da nossa querida irmã, saudosa missionária Frida Vringre, né? Esposa do nosso querido Guna, né? Nossa irmã Frida tem os hinos inspirados. Esse é um hino que dispensa comentário, né? Meus irmãos, texto sagrado hoje ele vai ser longo, porque vai falar de duas parábolas. Parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Então nós vamos ler o texto aqui, ele vai a 30 versículos, né? Capítulo 25 de Mateus, até o versículo 30. O texto é bem longo, né? Porque ainda continua até o 46. Nós vamos até o versículo 30. Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite para as nossas lamparinas que se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, entrou com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir que o Filho do Homem há de vir. Parábola dos talentos. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Cada um segundo a capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregou-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor disse: bem, este está servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegou também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E disse o seu Senhor:
bem está. Bom servo, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebeu um talento, disse: Senhor, eu conheci-te que és um homem duro, que ceifa onde não semeia e ajunta onde não espalhaste. Atemorizado, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor e disse: Mau e negligente servo, sabia que ceifo aonde não semeio e ajunto aonde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tira-lhe, pois, o talento e dá àquele que tem os 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, esse servo inútil nas trevas exterior, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Neste momento, nós louvamos a Deus. Você vai participar da parábola, dos textos que foram lidos, através do ensinamento do pastor Yong. Mas antes de tudo, nós vamos elevar a Deus mais uma oração, pedindo ao Senhor que dê a direção ao seu servo, que assim use com o seu Santo Espírito, como tem usado, com sabedoria, né? Porque nós sabemos que toda sabedoria emana do céu. Nós somos homens falhos e aqui nós temos a nossa limitação, mas de Deus, do Pai eterno, emana todo o poder e toda a sabedoria. Então oremos por esse servo de Deus. Amado Deus, é mais um momento de gratidão e alegria. Aqui agora estarei passando o microfone, Senhor, ao teu filho, que vai agora ministrar através deste aparelho, esta aula que traz por títulos Talentos e as 10 Virgens. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para cada um de nós e usará esse teu instrumento aqui nessa noite, a qual o Senhor tem escolhido para este momento e para esta hora. Assim nós oramos pedindo ao Senhor que também dê discernimento aos teus filhos que estão do outro lado, os que estão nas suas casas, os que estão aqui, para que cada um de nós tenhamos entendimento e o nosso entendimento gere fruto através do que vamos aprender aqui nessa noite. Nós oramos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo por este momento e agradecemos, Pai, neste momento. Amém. Pastor Yong, a partir desse momento, estará assumindo a aula aqui para os irmãos que estão assistindo e os que estão aqui presentes. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, a todos os presentes aqui e a todos que estão nos acompanhando pelas lives esta noite. Bem, o tema hoje, ele vai requerer bastante atenção de vocês e vocês acompanhassem o raciocínio, né? Porque eu vou falar de um determinado trecho da Bíblia em que o assunto é basicamente escatologia, a volta de Jesus, tá bem? Já foi feita a leitura bíblica. Eu queria apenas adicionar mais uma parábola que não foi mencionada pelo pastor Manuel Messias, é a parábola do servo fiel. Então, hoje nós vamos falar rapidamente sobre essas três, com a ênfase na parábola dos talentos de Jesus sobre a volta dele. Eu não sei se vocês sabem, eu me converti em meados dos anos 90. Acho que alguns nem nasceram nessa época. E nessa época estava muito em voga, estava em alta o retorno à volta de Jesus. E muita gente ficava assim, alterando a volta de Jesus.
Bem, o tempo passou e Jesus não voltou. E do final do ano passado para cá, neste ano, particularmente em função dessa pandemia do coronavírus, muitos têm levantado essa questão de novo sobre a volta de Jesus, sobre os sinais que estão acontecendo no mundo todo. E essa pandemia que trata-se de uma doença sem precedentes, né? Então isso nos leva também a pensar se está chegando, se está próximo à vinda de Jesus. Bem, isso vai de acordo com a fé de cada um. Então o que eu queria dizer hoje nós vamos tratar basicamente o contexto geral do que vai ser abordado hoje é a volta de Jesus. O tema de hoje, especificamente, é a parábola dos talentos, mas eu preciso colocar mais duas parábolas juntas, porque elas formam as três parábolas que eu chamo de parábolas escatológicas, onde Jesus fala, através de parábolas, como será a sua vinda. E isso aconteceu num contexto em que, a partir do capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Jesus dedica praticamente o capítulo todo censurando fariseus, doutores da lei e os escribas. E ele finaliza o capítulo 23 da seguinte forma, mas antes vamos seguir aqui o roteiro que eu preparei. Como eu disse numa outra aula, para melhor entendimento das parábolas, para estudo das parábolas, é sempre recomendável que, então vamos recapitular. Vamos lembrar que parábolas são narrativas do cotidiano e são respostas que Jesus dá a perguntas que foram feitas para ele. Ou como as parábolas são também uma espécie de reação de Jesus, como a necessidade de uma resposta diante de uma situação que ele estava passando no momento, as circunstâncias à sua volta. E uma coisa muito importante a gente saber é o que gerou essa parábola, por que motivo ela foi dita. Quando nós entendemos por que ela foi dita, a compreensão da parábola fica mais aberta, fica mais facilitada. Assim como, finalmente, qual o contexto que gerou a parábola, qual o contexto gestacional, por assim dizer, da parábola, né? Isso é uma regra que eu sugiro que todos, ao lerem uma parábola, sigam esse roteiro. Em que contexto e por que ele falou aquela parábola? Porque não foram palavras ditas, uma história dita aleatoriamente, por ter falta do que falar, não. Foi uma reação, seja uma pergunta, seja uma situação que estava ocorrendo no momento. Esta parábola, a parábola dos talentos que nós vamos ver hoje, ela foi em resposta a uma das duas, na verdade, três perguntas, tá? Feitas a Jesus pelos seus discípulos no Monte das Oliveiras. Eles disseram assim, vocês vão ver bem no início do capítulo 24, dize-nos, quando serão essas coisas? Que coisas? Duas coisas. A destruição do templo e a vinda, a volta de Jesus. Mas de onde é que nós tiramos isso? O segundo motivo desta parábola é a resposta a uma pergunta que fizeram. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos fizeram essas perguntas por causa de duas afirmações que Jesus fez no final do capítulo 23, no versículo 38 e 39. Ele finaliza o capítulo 23 dizendo, depois de toda aquela censura aos fariseus e doutores da lei, ele finaliza dizendo assim, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Eu acredito que a maioria não vai entender nada. Como assim? Todo mundo vai sair de casa? Não. Isso é uma espécie de afirmação que os profetas disseram no Antigo Testamento, dizendo que o templo vai ser destruído. Tá? Então, quando Jesus diz, eis que a vossa casa vos ficará deserta, significa, o templo vai ser destruído. E a segunda pergunta, porque eu vos digo
que desde agora não me vereis até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Ele estava dizendo para os fariseus e aquela turma que ele estava censurando, olha, daqui para frente vocês não vão me ver mais, até que vocês venham dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. O que quer dizer essa expressão, bendito o que vem em nome do Senhor? Significa que quando Jesus voltar com poder e grande glória, todo olho o verá. E nesse momento, os judeus vão dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Significa a segunda volta dele. Então, Jesus responde a primeira pergunta de cara e narra, em seguida, 3 parábolas. A primeira resposta que ele dá na lata é, mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu. Algumas traduções está escrito nem o filho, tá? Em outras Bíblias está escrito entre colchetes, dizendo que manuscritos antigos, nem todos concordam com essa colocação. Mas não importa. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Jesus é categórico, não vem me perguntar que eu não vou dizer quando eu vou voltar. E se alguém se atreve a dizer a data que ele vai voltar, é seita. É seita que inventa esses dias. Tá? Você já deve ter, eu não quero mencionar aqui, mas vocês já ouviram algumas seitas que dizem ano, dia, hora que Jesus vai voltar. Estavam equivocados, quebraram a cara. Né? Então, Jesus é categórico, olha, ninguém sabe, nem anjo do céu, unicamente meu Pai. Jesus não mente. Então, que história é essa do pessoal ficar fazendo prognóstico, tipo loteria, para adivinhar o dia que ele vai voltar? Ninguém sabe, tá? Que fique isso bem claro. Jesus, como eu disse, ele é categórico nessa afirmação. Então, ele vai respondendo ao longo do capítulo 24 de Mateus, tá? Não sei se vocês acompanham, do 23 ao 24, existe uma lógica, tá? No capítulo 24, Jesus vai fazendo o que eu chamo de sermão escatológico. Mas eu não sei se Jesus falou nessa ordem ou o evangelista Mateus ele intercalou as informações, porque ele mistura um pouco a destruição do templo, as circunstâncias da destruição do templo com as circunstâncias da volta de Jesus. Então muita gente mistura um pouco, né? Vocês vão ver, olha, quem estiver, por exemplo, tem versículo que diz assim, olha, mas espero que a fuga de vocês não aconteça no inverno. Espera aí, a volta de Jesus todo mundo vai presenciar. Quem estiver no hemisfério norte vai estar no verão, e no sul vai estar no inverno. Então quer dizer que é uma coisa específica. Então está falando da destruição do templo, né? Porque naquela região, no inverno, nos altos dos montes é frio pra caramba, viu? Tá? Então, Jesus está falando, e ai das grávidas, enfim, uma série de situações. Ele fala também, olha, espero que não aconteça, orem para que não ocorra num sábado. Por quê? No sábado os judeus não fazem nada. Se alguém vier invadir e tal, eles não saem para a luta no sábado, porque sábado é proibido fazer qualquer coisa. Então, Jesus, como disse, eu não sei se Jesus falou nessa ordem ou o evangelista Mateus, de propósito, ele embaralhou um pouco, para confundir um pouco, mas uma leitura atenta vai fazer você separar, não, isso aqui vai ser circunstância da destruição do templo, isso aqui vai ser da volta de Jesus. Né? Então, o capítulo 24 todo, basicamente, é uma explicação que Jesus dá sobre o que ele falou no começo. Não vai ficar pedra sobre pedra. Quando, ao saírem do templo, né, os discípulos falavam, Senhor, olha só que construção, que pedra, que obra magnífica. Né? E Jesus sai falando, olha, não foi por descaso, foi uma fala profética que Jesus estava dizendo aos discípulos. Olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Basicamente falando sobre a destruição de Jerusalém, do templo de Jerusalém. E explica também, respondendo à segunda pergunta. Então ele responde a primeira e a segunda, ou seja, quando é que vai ser destruído o templo e quando é que vai ser a sua volta? Então o capítulo 24, ele responde meio embaralhado essas duas perguntas dos discípulos. Aqui, ó, a primeira pergunta é, não ficará pedra sobre pedra? Aqui fala sobre a destruição do templo.
E que sinal haverá da tua vinda? A volta de Jesus. Ele responde tudo isso misturado no capítulo 24. Ó, aqui eu peguei uma foto para vocês terem uma ideia, tá? É uma projeção de como era, naquela época, o Templo de Jerusalém. Não sei se vocês conseguem ver, tá? Ali nós temos a famosa Porta Formosa. Vocês sabem o que aconteceu aqui? Presbítero Márcio sabe, né? Porta Formosa, tá? Aqui é o Pátio dos Gentios, onde todos os visitantes podem ficar. Eles não podem passar dessa área para lá, tá? Depois tem o Pátio das Mulheres e tal. Aqui é a entrada. Aqui nós temos o tal do famoso pináculo do templo, onde Satanás, no Mateus capítulo 4, levou Jesus. Ele falou, pula daqui e tal. Então, aqui vocês têm uma visão panorâmica. E isso ficava num ponto bem alto em Jerusalém. Então era praticamente impossível você não conseguir ver o templo de Jerusalém. E era diante disso que os discípulos falaram, Senhor, olha que construções, que pedras, que obra magnífica, né? No início do capítulo 24. E é para isso, essa construção toda, que Jesus fala, olha, lamento informar, Jesus não disse isso, tá? É palavras minhas, lamento informar, André, né? Provavelmente foi ele que perguntou, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada, tá bem? Então, todo o capítulo 24 é basicamente o que eu chamo de sermão escatológico, respondendo sobre a destruição do templo e a volta de Jesus, bem? Então, essas são as 3 parábolas escatológicas que eu digo, fala do escatom, da parousia, da volta de Jesus. Primeiro, a parábola do servo fiel, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. O que tem a parábola dos talentos a ver com essas 2 anteriores? A gente vai ver já já. E finalmente, no capítulo 25, na segunda metade, ele fala da vinda do Filho do Homem. Bom, fazendo apenas um breve resumo da parábola do servo infiel. É aquele que o Senhor deixou para alimentar e cuidar dos outros servos, dos conservos, né? E ele de repente fala, o meu Senhor vai demorar. E, na verdade, ele fala do servo fiel, né? Que cuida direitinho, tal, na ausência do patrão, né? E outro que, meu Senhor vai demorar. Aí começou a beber, a comer e fazer, sei lá, orgias, né? Em vez de cuidar dos outros servos. Mas começou a espancar e fazer coisas que não devia. Por achar que esse é um breve resumo da parábola do servo fiel. As 10 virgens estavam aguardando o quê? A vinda iminente do noivo. Sabiam que ele ia chegar, geralmente é no finalzinho do dia, tá? Logo após o crepúsculo, que é o horário que normalmente o noivo chega. Apenas um parênteses, ativo no Ocidente. Num casamento, qual que é a figura mais importante num casamento? É a chegada da noiva, né? Eu vou falar meio acelerado aqui, tá? É a chegada da noiva, não é? O noivo, geralmente, ele chega, está lá batendo perna, assim, meu Deus, porque demora. E, tradicionalmente, as noivas sempre atrasam um pouco. E, de repente, depois de meia hora, né, depois que o noivo está suando frio no altar, nossa, como ela está... Nossa, que vestido horroroso. Tem comentário de tudo quanto é tipo, certo? Mas o que eu quero dizer é, a figura mais importante num casamento no Ocidente é a noiva, não é isso? No Oriente é o contrário, tá? Até porque as cerimônias não ocorrem em igrejas, tal como é aqui no Brasil, por exemplo. Acontece o seguinte, o noivo vai até a casa da noiva, pegar a noiva e levar. Então, no Oriente, a chegada do noivo é o ápice de um casamento. Tá? Isso é apenas para vocês entenderem a parábola das 10 virgens, porque, né, o noivo e tal. É que nós estamos tão acostumados com o casamento aqui no Ocidente, em que todos ficam aguardando a chegada da noiva, que não conseguimos entender direito o contexto da parábola das 10 virgens. Tá? Lá, então, a chegada do noivo é o ápice do casamento. E essas 10 virgens, tá? Um estudo mais detalhado, na verdade, não é uma lâmpada.
Na verdade, foi uma tocha. Tá? É uma tocha que vai iluminar o caminho quando o noivo estiver chegando até a casa da noiva. Tá? Seria equivalente a dama de companhia, dama de honra, eu não sei qual o equivalente aqui no casamento ocidental. Então elas vão fazendo aquela iluminação, tá? E precisava ter tochas e o combustível. Tá? Um outro estudo diz, olha, cada vez que você pega a tocha, mergulha num balde de azeite, vocês imaginam que é um vidrinho? Não, é um balde mesmo de azeite, tá? Ele dura mais ou menos 15 minutos. Quando você embebe a tocha, tá? Ele dura mais ou menos 15 minutos. Então, por que a bronca do noivo com as imprudentes, com as loucas? Ir para esse evento sem levar azeite é o cúmulo do desprezo ou do pouco caso para um evento que é um casamento. Tá? Então, ou seja, elas foram muito relaxadas. É que nós aqui no Ocidente não conseguimos entender, mas se eu contar essa mesma história lá no Oriente Médio, o pessoal, antes de eu acabar a história, vai falar, mas essa mulher relaxada, né? Essa aí tinha que ir para chibata, como dizem por lá, tá? Tal é o desprezo, tal é o relaxamento, tal é o sem noção delas. Pois bem, então, mas por que Jesus contou isso aí? Porque no caso do servo fiel, ele fala, o meu patrão vai demorar para chegar, então deixa eu aprontar aqui. Tá? E foi para a galera. Aqui no caso das que ele conta logo em seguida, elas sabiam o horário que ele ia chegar. E estava na iminência já. Está só aguardando. Acreditaram que chegaria logo. Mas o noivo demorou. A Bíblia não diz o motivo, Jesus também não contou na parábola, mas o noivo demorou um pouco mais. E vocês sabem, as virgens sensatas que estavam preparadas, né, puderam participar da cerimônia de casamento, e as loucas que não apresentaram um mínimo de preparo, sabe, um mínimo de respeito, tá, ficaram de fora. As que não fizeram o mínimo que se espera de uma, entre aspas, dama de honra, tá, elas ficaram de fora. Mas o porquê que Jesus, qual que é a mensagem principal de Jesus aqui? Veja, no primeiro, da parábola do servo fiel, ele falou, meu Senhor vai demorar. Nesta parábola, ele já está chegando. E onde, agora eu quero que vocês entendam o raciocínio de Jesus ao contar essa sequência de parábolas, porque ele contou numa sequência direta. Tá? Onde que entra a parábola dos talentos nisso? A parábola dos talentos, ela diz basicamente o seguinte, independente se ele vai demorar, se o Senhor Jesus vai demorar para voltar, ou independente se Jesus já está voltando, ele vai voltar amanhã, o que é que você deve fazer? Qual deve ser a sua atitude? Qual deve ser o seu posicionamento? E o que você deve fazer, independente se ele vai demorar ou se vai chegar amanhã? É isso que fala a parábola dos talentos. Né? Então, fazendo um breve resumo da parábola dos talentos, né? Um homem que vai partir para uma terra distante entrega seus bens a 3 servos. Ele está dizendo, Jesus, ele está a 2 capítulos de ser pregado na cruz. Tá? A 2 capítulos. Né? Então, ele diz assim, ele fala de si, um homem que vai para uma terra distante. Entrega seus bens a 3 servos. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, a outro 1 talento. Eu deixei aqui destacado, tá? Eu quero que vocês grifem na sua Bíblia isso aqui, ó. De acordo com a capacidade, eu coloquei entre aspas, de gestão, de gerenciamento, tá? De trabalhar em cima desse bem de cada um. Então ele deu essas quantidades de acordo com a capacidade de cada um dos servos, porque o Senhor conhece a capacidade dos seus servos. Sabe quanto ele pode trabalhar, quanto ele pode render, quanto pode lucrar, porque cada cabeça, cada pessoa tem um perfil, uma forma de agir e de pensar em cima de uma coisa que recebe. Né? Então,
é bem claro ao dizer aqui, olha, de acordo com a capacidade de cada um. Não é porque ele gostava mais do primeiro que ele deu 5, não. É segundo a capacidade dele. O primeiro negociou e ganhou 5 talentos. Todo mundo viu, leu, sabe. O segundo negociou também e ganhou 2 talentos. Todos lucraram 100% nessa operação. O terceiro, que recebeu 1 talento, ele simplesmente cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. O único trabalho que ele teve foi fazer um buraco na terra, esconder o dinheiro, tá? Aguardando a volta do Senhor. Um outro parênteses que convém contar aqui, é muito comum pregadores falar, você está escondendo o talento, você está enterrando o talento. Quem nunca ouviu uma pregação assim? Eu queria só dizer mais uma coisa contextual da época. Antigamente, gente, não existia caminhão da Brinks, tá? Não existia cofre em bancos, tá? Não existia cofre que você deixa em casa. Se algum ladrão entrasse na sua casa, visse dinheiro lá, ele vai roubar. Então, como as pessoas faziam? Geralmente pegavam um vaso cerâmico, colocava o dinheiro, no caso as moedas, lá dentro, tampava e enterrava. Tá? Então, o que esse servo fez foi justamente guardar no, entre aspas, cofre da época, que era enterrar. Então, não vejam com outra interpretação esse enterrar o talento. Tá bem? Então, hoje a gente pode... Basta ter um cartão de plástico, né? Você deixa o dinheiro no banco e você vai administrando, usando, né? Fazendo suas transferências, pagamentos e tal. Mas na época era assim. Quando você tinha um volume grande, você tinha que enterrar num lugar, né? Depois você faz um mapinha, né? Vai que até você não consegue saber onde enterrou, tá? Assim como em Mateus 13:44, tá? O homem estava andando, de repente, sem querer, achou um tesouro escondido. Era alguém que numa outra época... Ele achou o cofre de uma pessoa, tá? Então, é essa situação quando alguém cava na terra e esconde, tá bem? Eu quero fazer aqui um comentário, porque hoje eu vou contrariar um pouco o ensino popular. Eu quero relembrar o seguinte, numa escola, numa aula, num estudo, é diferente de uma pregação, tá? Eu não quero com isso... dizer que o pessoal falou abobrinha. Não, não é isso. A aplicação é o forte numa pregação, certo? Então, eles tiram uma lição, uma mensagem de um texto e numa pregação é feita a aplicação aos ouvintes, aos irmãos que estão ouvindo. Então, eu não quero com isso contrariar, denegrir ou falar que é inválido. Não, não é isso. Tá? Uma coisa é fazer um estudo e outra coisa é fazer uma pregação, onde a ênfase está na aplicação à sua vida, tá bem? Então, quando eu digo aqui o que é pregado, eu não estou fazendo pouco caso, eu estou dizendo o que é mais comum, né? Primeiro, eles levam muito ao pé da letra a palavra do pessoal, a palavra talento, muitas vezes, os pregadores, as pessoas usam como pregam como dom espiritual que receberam, ou como habilidades naturais, ou como capacitações. Normalmente é ensinado assim. Quem já ouviu aqui pregação sobre a parábola dos talentos? Já ouviu, irmã? Tá num desses casos? Tá? Qual que foi o que você ouviu? Dom espiritual. Dom espiritual, né? Tá. Ou habilidades naturais são variantes disso, né? Ou capacitações, tudo isso aí são variantes, né? Depende da linha denominacional, vamos dizer assim, de cada um, tá? Bom, como estudioso, eu quero dizer o seguinte, parábolas são histórias tiradas da vida cotidiana normal, tá? Então, se um homem deu 5 talentos para um servo, na prática, a única pessoa que eu sei que pode fazer isso é o professor Xavier do X-Men, que dá habilidades especiais para os alunos dele. Tá? Então, para mim, isso não se aplica, ter dado uma habilidade especial.
O grande problema, eu chamei aqui de pingo nos is, é por causa dessa palavra talento, né? A palavra talento na língua portuguesa significa realmente habilidades naturais, né? Por exemplo, tem uma pessoa que tem talento natural para pregar, para falar, né? Fala mais do que cotovelo, e fala pelos cotovelos, enfim. Tem pessoas que têm uma habilidade, assim, parece que natural para mexer com o computador. Até hoje eu tenho pavor de mexer com o computador, mas tem gente que, sabe, age com uma naturalidade e entende intuitivamente. Tá? É uma habilidade natural, um talento natural. Há pessoas que pegam o mesmo H2O, água, pó de café e açúcar, conseguem fazer um café mais gostoso do que outro que também pega água, pó de café e açúcar. Por quê? Por causa do dom, né, irmã Rosa? Tá? Tem gente que pega o arroz, sal, alho, e consegue fazer um arroz mais gostoso do que outro que também usa arroz, sal, alho, óleo, né? Então, isso são habilidades naturais. Tá? Mas no texto, o que significa talento? Isso faz mudar muita coisa, tá? Na nossa compreensão. O talento do texto não é essa habilidade natural. O talento é uma unidade monetária. É a mesma coisa que falar reais. Vamos mudar o nome da parábola, chama ela a parábola dos reais ou a parábola dos dólares. Para vocês entenderem, tá? É que quando fala parábola dos talentos, a gente imagina a parábola das habilidades. Tá? Isso é que leva a uma distorção na compreensão da parábola. Então, o talento é uma unidade ou quantidade monetária. Pode ser de ouro ou de prata. Tá? Existem 2 talentos naquela época. 2 talentos. O talento romano, que tinha 32,3 quilos, tá? Seja de ouro, seja de prata. Normalmente é de prata. Tá? Um talento é o equivalente, então, a 32,3 ou 32,5 kg de ouro, de prata. E o talento grego, chamado ático também, é mais ou menos 20 quilos de prata. Tá? Normalmente é de prata e um talento equivale a 6.000 denários. 6.000 denários ou 6.000 dias de trabalho. Eu fiz uma conta rápida aqui, eu não sei se errei, é que eu fiz meio rápido. Eu peguei o salário mínimo de hoje aqui no Brasil, eu dividi por 30 e multipliquei por 6.000 e deu mais ou menos 209 mil reais. Mas eu acho que é um pouco mais do que isso. Tá? Então, um talento, segundo essa conta que eu fiz, é apenas para ilustrar, tá, gente? Vale mais ou menos 210 mil reais, um talento. Então, o que esse senhor entregou para os seus escravos? A segunda coisa que eu gostaria de explicar também é o seguinte. Na antiguidade, a gente imagina servo, escravo, como aquele que está debaixo assim, de correntes, debaixo de açoites, debaixo de chicote, aquele que está sujeito a trabalhos forçados. Na antiguidade, gente, existiam servos, tá, que desfrutavam de uma boa reputação junto a seus senhores. E eles eram tratados assim como gente de confiança, quase como membros do trabalho. Quer ver um exemplo bem clássico? José no Egito. Potifar colocou ele como mordomo, ele era escravo, era servo. Tá? Então, desvencilhem um pouco essa história de como a escravidão no Brasil. É um pouco diferente quando fala servo. Tanto que o homem dessa parábola ia partir para uma terra distante e confiar todo o seu patrimônio em cima de escravos, 3 servos. Tá? Então, a questão de servo na antiguidade é um pouco diferente daquela que a gente está acostumado. Bem, então, isso aqui faz muita diferença. Tá? Talento como unidade monetária. Né? Se a parábola, né, se o tradutor da Bíblia falasse assim, olha, a parábola dos dólares entregues aos servos, ia mudar toda a compreensão. Né? Mas usou a palavra talento, por quê? É uma homonímia, ou seja, palavra que se escreve do mesmo jeito, mas com significados diferentes. São homônimas, homófonas, que quem é bom de gramática sabe o que eu estou falando. Né? Mesmo som, mesma escrita, mas com significados diferentes. Tipo, sábia, sabia, sabiá, né? Escreve tudo com S-A-B-I-A, mas cada coisa tem seu significado diferente.
Bem, então na parábola dos talentos, depois que ele retorna, a Bíblia diz que depois de muito tempo ele voltou. E diz: bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Aqui eu destaquei que ele diz a mesma coisa para o primeiro e para o segundo. Tá, e daí? A nossa mentalidade meritocrata, a nossa mentalidade, o nosso raciocínio, eu digo nós, tá? Normalmente a gente trabalha em cima de méritos, em cima de valores. Se um funcionário meu recebeu R$1 milhão e depois de algum tempo ele me devolve 2, eu falo, cabrabão de serviço, ô servo, gostei, né? Aí para um outro você deu R$100 e ele também conseguiu transformar isso em R$200. Perto daquele que tinha 1 milhão, você, tá, beleza, ok. Né? Mas para aquele que conseguiu dobrar 1 milhão, você dá um tratamento diferenciado, não é isso? O homem faz isso. Mas mesmo na parábola, Jesus diz que o Senhor diz a mesma coisa daquele que pegou 5 e dobrou, transformou em 10, como aquele que recebeu 2 e transformou em 4. Ele deu o mesmo tratamento. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu deixei destacado, entra no gozo do teu Senhor, é o equivalente a, na parábola, olha, venha participar da minha mesa. Ou seja, é uma honraria muito grande para um servo poder sentar junto à mesa do seu dono, do seu senhor. É isso que ele está dizendo. Tá? E isso foi dado tanto ao primeiro como ao segundo. Qual que é a moral da história? Já eu explico onde eu quero chegar. O que recebeu um talento diz ao Senhor: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, e por medo eu escondi na terra, ou seja, eu guardei o seu talento. Na versão de Lucas fala que ele dobrou, né, com lenço, tal, e guardou. Aqui tens o que é teu, e devolveu simplesmente. Desculpe um comentário irônico aqui. Geralmente quem não faz nada é o que mais fala e mais explica e mais se justifica, né? Geralmente quem fez coisa errada ou não fez nada, a gente só chama o fulano e já chega se explicando. Sabe o que é? Meu dente estava doendo, eu tive que ir no dentista. Calma, eu não perguntei nada. A consciência acusa, né? E já observaram? Geralmente quem não faz nada já chega se explicando. Quem faz, né? Simplesmente fala: patrão, o senhor me deu 5, toma aqui, mais 5. Mau e negligente servo. Sabe que ceifo, etc, então devia. O que Jesus está querendo dizer? Aqui tem uma certa ironia, tá, gente? Primeiro, eu coloquei em destaque, eu te conhecia. Não, o servo não conhecia o patrão. Aquilo é uma desculpinha, tá? Para negligência, para preguiça, para ociosidade dele diante de uma missão que ele recebeu, de uma incumbência, de uma mordomia que ele recebeu do Senhor dele quando ele ia partir para uma terra distante. Ele não falou simplesmente: toma, vai e negocia. E ele simplesmente guardou. Ele se explica dizendo que o patrão é um homem duro, não sei o quê. Será? Será que um patrão duro fala assim: olha, sobre o pouco foste fiel? Para o patrão, 5 é pouco. Sobre muito te colocarei, os 10 são teus, toma. É isso que significa: sobre o muito te colocarei. E mais, entra para o gozo do seu Senhor. Vem sentar aqui na minha mesa comigo, como se fosse igual a mim. Esse é o patrão duro, que ceifa onde não semeou?
que junta onde não espalhou, ele não conhecia o Senhor dele. Assim como muitos de nós não conhecemos o Deus que a gente adora. E muitos estão aqui congregando com medo de ir para o inferno e não por gratidão a Deus que nos concede todas as coisas. Então esse eu te conhecia diz respeito a muita gente que conhece de uma forma equivocada ainda. Mas aqui não é pregação, tá? Então, e a ele chama mau e negligente servo. Então aqui que entra a ironia. Se você realmente me conhece, tá? Você sabe que eu não dou ponto sem nó. Você sabe que eu colho onde eu nem plantei. Sabendo disso, e se você tem medo de mim, o correto não seria você ter entregue pelo menos para o banqueiro? Que eu teria algum lucro em cima disso? Ele pegou nas próprias palavras, na própria desculpinha do servo preguiçoso, vamos dizer assim. Tá? Então isso aqui é uma ironia, tá? Tipo, faz parecer que esse senhor era mercenário, era ganancioso. Não, ele está apenas repicando em cima da justificativa que o servo negligente deu. Tá? E eu já expliquei aqui, ó. Por isso aqui a gente sabe que ele não conhece e que isso tudo era desculpinha dele. Aí o que o Senhor faz? Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Já que você não vai fazer nada mesmo, tá cá. Dá para aquele que trabalhou e honrou a confiança que eu depositei nele. Aqui eu quero tirar a dúvida de muitos, inclusive o nosso cooperador perguntou, eu falei, olha, venha para a aula que eu vou responder na aula. Quem nunca, né? Acho que o nosso pastor Manuel Messias deve ter ouvido umas 50 vezes isso. Pastor, o que quer dizer essa passagem, né? Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Como assim? Se não tiver, vai tirar o quê se não tem? Então dá um nó na cabeça. É o seguinte, é que numa parábola, às vezes as coisas vêm um pouco em enigmas, tá? Mas se a gente acompanha o contexto, o desenrolar da história, para mim, pelo menos, é um pouco mais intuitivo. Então, primeiro, porque a qualquer que tiver será dado. Aí eu digo, ter o quê? Resultado, ter fruto daquela confiança, daquele tesouro, daquele depósito, daquele valor que lhe foi confiado. Quem tiver resultado, quem tiver dado o resultado, vai ter em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Então, vamos lá. Ter o quê, né? Resultado, fruto da consciência, da responsabilidade sobre o que foi confiado. Esse vai ser dado. Até o que tem será tirado. O que será tirado? Eu vou agora responder meio biblicamente. Quem tiver Bíblia, acompanhe. O depósito inicial. Aquele valor inicial que ele deu. Né? Então, desse vai ser tirado até aquele valor. No caso, ele tinha recebido um talento. Tira ele, manda para o primeiro, que deu o resultado. Então, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11 a 14. Eu acho que... Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva bem o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda, Timóteo, o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Eu associo o talento mais a isso do que dom espiritual, habilidade espiritual. Né? As palavras, a mensagem, isso, para mim, tá, são os talentos que receberam. Então, a parábola dos talentos, ela tem como mensagem básica para nós.
Volto a dizer, a parábola dos talentos ela foi contada por Jesus logo depois da parábola do servo fiel e depois da parábola das 10 virgens. A parábola do servo fiel, né, o infiel dali falava, o meu Senhor vai demorar. E a parábola das 10 virgens, o noivo está chegando. Então, é nesse contexto, se vai demorar ou se já está chegando, não importa. Porque aquele dia e hora ninguém sabe, e o justo tem que viver pela fé, fé de que ele vai voltar, e o que ele vai fazer nesse ínterim, independente se ele vai demorar ou se vai chegar já. Cumprir com negligência a responsabilidade, a gestão, a mordomia confiada pelo Senhor, enquanto aguarda a sua volta. Esse é o tesouro em nós. Não ser negligente com o tesouro que o Senhor lhe confiou, como fez o servo negligente. Nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, como Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Então, quer volte antes do que você está pensando. Né? Você fala, Jesus já passou 2000 anos, não voltou, ele vai voltar daqui a uns 1000 ainda. Então tá. Então viva como você achar que deve, ignorando isso. Quer demore mais do que você imaginar, eu sei que ele está para voltar, porque os acontecimentos que a gente está presenciando aqui, para mim é mais do que evidências de que ele já está à porta e batendo. Né? Aí você fica tenso e deixa de fazer as coisas do seu cotidiano. E Jesus fala, olha, a minha vinda vai ser como na época de Noé. As pessoas casavam e se davam em casamento. O que quer dizer essa expressão? Quer dizer que viviam a vida deles normalmente. Mas nós que somos depositários desse tesouro que o Senhor nos confiou, a mensagem, as palavras de salvação e tudo mais, nós temos que cumprir com diligência e responsabilidade, tá? O gerenciamento disso em nossas vidas. O que o servo infiel, ali na parábola do servo fiel, fez? Ele começou a espancar e a incumbência dele era o quê? Alimentar os seus conservos. E o infiel não. Ele comia e ele bebia com os beberrões, diz a parábola, não é isso? E espancava. Então, o fiel fez o quê? Alimentava os seus conservos. Nós temos que alimentar os conservos, aqueles que creem em Jesus Cristo como nós, com a palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra nos foi confiada como depósito para que a gente vá e alimente os nossos conservos, enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Não importa se ele volta amanhã, não importa se daqui a 100 anos, enquanto a minha fé diz, eu vou cumprir essa mordomia que o Senhor me confiou. Essa é a mensagem da parábola dos talentos. O que você faz enquanto o Senhor Jesus não chega? Essa para mim é a mensagem principal. O resto são comentários, o resto são temas para aplicações em pregações. A mensagem é o que você vai fazer, o que você está fazendo enquanto o Senhor Jesus não chega. Esteja sempre cumprindo com perseverança a sua missão. Na parábola equivalente em Lucas, no capítulo 19, lá fala a parábola das minas. Eu chamo de parábola equivalente porque conta mais ou menos a mesma história, números diferentes, mas a história é a mesma. Tanto nesta dos talentos como naquela, vejam só, ele no versículo 16 diz, a tua mina rendeu 10 minas. Aqui na parábola dos talentos, com esses talentos, granjeei mais 5 talentos. O que está querendo dizer isso? Que o que o Senhor Jesus deu para você é que vai fazer frutificar. Você é apenas o depositário. A obra é dele, do Espírito Santo. Tá? Aqui, ó, na versão de Lucas é mais claro. Ele destaca, a tua mina rendeu 10 minas. Você foi apenas um cooperador.
Já estou quase finalizando, olha. Então, acho que ficou claro qual que é a mensagem da parábola dos talentos, né? E ela foi contada nessa sequência, a parábola do servo fiel, a parábola das 10 virgens, né? Um fala, o Senhor vai demorar para voltar, a outra fala, ele já está chegando. Jesus diz, não importa, não viva nessa neura de que vai demorar, vai ser amanhã, é hoje, é amanhã. Não, viva a sua vida honrando a confiança que eu depositei em vocês, porque eu depositei, não vos deixarei órfãos, eu vou mandar para vocês o Consolador. Vocês são templo e morada do Espírito Santo. Esse depósito que ele confiou em vocês, segundo a capacidade de cada um. Quando a gente vê na parábola dos talentos, segundo a capacidade de cada um, esse versículo é que me fez questionar se é realmente dom espiritual. Porque ele confronta essa tese, né? Porque ele fala, como é que eu vou dar uma capacidade segundo a capacidade de cada um? Você concorda que não faz muito sentido, filosoficamente? O texto diz, olha, ele deu segundo a capacidade de cada um. Como é que eu vou dar uma habilidade segundo a capacidade de cada um, né? Então, para mim, ele diz outra coisa além de que não dons espirituais. Mas vigiai, em Mateus capítulo 25, no versículo 13, está escrito, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Jesus, ele repete isso algumas vezes, olha, não venham com prognóstico, não adianta. Ele vai vir numa hora que você menos espera. Quando você falar, vai demorar, olha, talvez não seja tanto. Ou falar, é hoje, é agora. Não, pode demorar um pouco mais. Tá? Parece que até de propósito, para pegar todo mundo no pulo, né? Ninguém sabe o dia e a hora, mas uma coisa é certa, mas uma hora ele virá, porque ele falou que ia vir. Tá? Então, o que significa o vigiar, que é uma expressão muito comum no meio assembleiano, né? Vigia, varão, né? A gente ouve tanto essa expressão, né? Então, dentro do contexto da parábola dos talentos, o que significa vigiar? Significa o que você vai fazer enquanto ele não vem. E vigia significa observa o que você tem que fazer enquanto ele não vem. Tá? Não é ficar assim, procurando na Bíblia, quando será que Jesus volta? Algum lugar ele vai dizer onde volta, tal, e você fica lá. Então, vigiar não é ficar atento. Nossa, hoje aconteceu isso. Olha, agora veio o coronavírus. Olha, tem uma guerra lá no Iraque. E ouviram falar de guerras e rumores de guerra. O Senhor está vendo? Tem gente que fica numa neura. Gente, eu fico procurando evidências de que o Senhor vem logo. O outro, esses crentes são malucos, não está nem aí, relaxa. Então, saiam um pouco dessa neura e cumpram diligentemente o que o Senhor confiou, a missão que o Senhor confiou em vocês. Tá? Isso é o que nós, como crentes em Jesus Cristo e fiéis depositários dele, temos que fazer. Então, e Jesus fala na sequência, tá? Vocês podem ver que tudo isso que estou falando é na sequência, do capítulo 20, final do 23 até o final do 25. Uma hora ele fala, olha, 31, quem nunca leu essa passagem? E quando o Filho do Homem vier, Jesus está falando agora. Até aí foi conjecturas. Agora, e quando vier o Filho do Homem? Jesus está testando, ele vai dizer, ele não é se vier o Filho do Homem, ele está dizendo, e quando vier o Filho do Homem? E todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à tua esquerda. Mesmo na parábola do servo fiel, temos o fiel e o infiel. Na parábola das 10 virgens, temos as loucas e temos as prudentes. Na do talento, nós temos o bom e fiel servo e temos o mau e negligente servo. E aqui ele continua esse raciocínio, bodes e ovelhas, dizendo que uns serão salvos, outros não serão salvos. Infelizmente, é a dura realidade, de acordo com a dureza do coração de cada um, porque oportunidades ele deu a todos, segundo a capacidade.
não pôs um ônus, um peso maior do que você possa suportar, entre outras coisas, é isso que significa segundo a capacidade de cada um, para não sobrecarregar quem não consegue, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Deixa eu abrir mais um parênteses aqui, olha só que interessante, gente. Lá em cima está escrito, e quando o Filho do Homem vier, né, em sua glória, então ele se assentará no trono da sua glória. Até aí, ele não era rei. Depois que ele sentou no trono, quem senta no trono é rei, né? Olha o que diz o versículo seguinte. Dirá o rei. Observaram isso? Leia, tá? Então dirá o rei. Aqui é quando o Filho do Homem, Jesus voltou. Sentou no trono da glória, então já virou rei. Na qualidade de rei, agora ele diz: vinde, benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora, vejam, não importa se você recebeu 5, não importa se você recebeu 2, se recebeu 1, a herança é a mesma. Assim é a graça de Deus. O fato de você receber 5, outro receber 2, é de acordo com a sua capacidade. Mas a herança eterna, aquilo que Deus tem preparado para você, é igual a todos. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Tá? A distribuição das responsabilidades é segundo a sua capacidade. Uns conseguem carregar mais responsabilidades, outros menos. Porém, a recompensa, a herança será igual para todos, porque Deus é um Deus de graça, mas de justiça também. Tá? Finalizando, gente, eu resumi um pouco mais do que devia, tá? Mas é que eu quero tirar comentário, eu achei que não fosse dar tempo. Então, eu quero finalizar dizendo o seguinte: quando vocês forem estudar sobre a volta de Jesus, peguem os 2 últimos versículos do capítulo 23 de Mateus e vão até o final do capítulo 25. Leiam, são só 2 capítulos, tá, gente? Leiam sem parar. Eu não sei por que dividiram em capítulo 24 e 25. Para mim seria tudo 23, tá? Porque quando há essa divisão de capítulos, nós temos a tendência de achar que já é um outro assunto. Apenas por isso, tá? Longe de mim, eu não quero aqui me colocar numa atitude de prepotência, mas é que muitas vezes a divisão por capítulos atrapalha um pouco o raciocínio. Porque vocês vão ver, sempre tem um elemento de ligação. Então o reino de Deus será como 10 virgens. Então, quer dizer que então o quê? É uma continuação do que estava antes, tá? Mas houve uma divisão de capítulo que atrapalha um pouco o nosso raciocínio, né? Então eu quero concluir essa nossa aula de hoje Jesus diz em seguida, né, no versículo 35 e 36 do capítulo 25. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Eu era estrangeiro e você me hospedou. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava doente e você foi me visitar no hospital. Eu estive na prisão e você foi me ver. Vigiai. O que significa vigiar? A gente fica imaginando que talentos, que responsabilidades são essas que o Senhor me confiou que eu devo fazer. A gente fica imaginando, né? Ide por todo mundo, nossa, deixa eu comer Bíblia aqui porque eu preciso pregar, anunciar o Evangelho e tal. Amém? Amém? Mas em Efésios capítulo 4,
Tá? Versículo 11 diz, a uns colocou como apóstolo, outros como profeta, outros como evangelista, outros como pastor, outros como mestre. Deus divide isso de acordo com a personalidade e a capacidade de cada um. Não queira você individualmente querer abraçar o mundo, receber mais carga do que Deus quer colocar sobre você. Administre o pouco que o Senhor deu. Tá? Seja fiel nele, que ele vai te colocar sobre o muito. Tá? Então não saia querendo ser o super crente, né? Querendo ganhar, conquistar o mundo para Jesus. Faça apenas a porção que lhe cabe, mas faça com diligência. Muitas vezes, quando nós temos muitas responsabilidades, não conseguimos cumprir todas, mas se você recebe uma responsabilidade, você consegue fazer ela direitinho. Eu fico imaginando o nosso evangelista, por exemplo, fala assim, olha, você vai ter que rebocar, cuidar da parte elétrica, pintar e ainda dar o acabamento. Eu falei, meu Deus, né? Qual que é a sua especialidade? Olha, geralmente eu questiono especialistas em generalidades, ou seja, quem entende tudo, porque quem entende tudo não faz nada direito. Ou seja, um item ele não consegue fazer muito bem. Ele geralmente tem que ser especialista numa coisa e saber quebrar o galho em outras. Então, como crente, fica essa dica também. Certamente, cada um de vocês tem mais evidente na sua vida um chamado, um talento, um dom, uma responsabilidade que é em cima de uma habilidade que você já tem. Exerça ela. Não queira fazer coisas que não é da sua alçada. Tá? Por exemplo, é um exemplo apenas, tá? Não é indireta nem nada não. Existem pessoas que, assim, numa igreja, que elas têm que ser diáconos. Se promover ele a presbítero, já não vai dar certo. Existem presbíteros que têm que ser presbítero, porque se colocar como pastor, não vai dar certo. Existem pessoas que são apenas pregadores. Existem outros que são pastores, que cuidam. Um é o que ensina. Então, nós temos que entender essas divisões. E não querer abraçar todas as coisas sob pretexto de querer agradar ao Senhor. Faça aquilo que Ele te incumbiu direito. Né? Então, o que eu quero dizer? Onde eu quero chegar com isso? Muitas vezes nós ficamos em dúvida, Senhor, o que eu tenho que fazer enquanto o Senhor não volta? Que é o tema da parábola, né? A parábola dos talentos. O que eu tenho que fazer enquanto o Senhor Jesus não volta? E a gente fica imaginando coisas mirabolantes, coisas extraordinárias, quando Jesus ele diz no final o que ele espera. Com os talentos que você recebeu. Eu tive fome, você me deu de comer. Eu destaquei a palavra comer porque existe o alimento físico e existe o alimento espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse alimento também você tem que dar, porque você recebeu esse depósito, esse talento, tá? Essa informação, a palavra de Deus está em você. Cabe a você alimentar com a palavra de Deus aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Tive sede do seu Espírito, vai, ora junto com ele, reaviva o Espírito, por imposição de mão, faça receber o Espírito Santo, tá? É a parte espiritual de tive fome, deste de comer, tive sede, deste-me de beber. Saindo na rua, você vê alguém passando fome, estendendo a mão, fala, me ajuda a comprar um Arnitex. Se você tem condições, não dê as costas. É isso que você deve fazer enquanto espera a volta de Jesus. Não é encher um estádio e pregar a Bíblia para 50 mil pessoas lá dentro. Pode ser, há uns chamados para isso, como o Billy Graham, por exemplo. Tá? Não estou dizendo que não é isso. Mas você está sonhando com uma coisa que não é o que Deus lhe confiou. E quando a gente fica sonhando com coisas grandes, você esquece das pequenas que você consegue fazer e acaba virando um mau e negligente servo. Era estrangeiro, me hospedaste. Eu estava nu e me vestisse. Adoeci e visitaste. Estive na prisão e foste me ver. Não foi sem propósito que Jesus encerra essas 3 parábolas escatológicas quando o Filho do Homem vier e se assentar no trono da sua glória. Então o rei colocará à sua direita quem? Quem fez isso?
Quem fez isso quando? Enquanto espera a volta dele. Esses talentos. É disso que fala a parábola dos talentos. Então não compliquem, porque muita gente deixa de fazer a obra de Deus achando que ouviu uma profecia, né? Geralmente recém-convertidos recebem muita profecia, né? Já começa, assim diz o Senhor, grande é a obra que eu tenho na sua vida. E o recém-convertido já se imagina com um microfone no Maracanã ou no Pacaembu, pregando para 50 mil pessoas. Esse é o conceito que ele tem de grande é a obra que eu tenho na sua vida. Quem nunca ouviu uma profecia assim? Tá rindo, irmão? Quem nunca ouviu uma profecia assim? Então, esse tipo de profecia, para alguns pode ser verdade, tá? Mas Deus distribui isso para aquele que ele vê capacidade. Pode ser qualquer um de vocês. Deus é que sabe. Ele é que sonda os corações e pode dizer e dá dá esse talento, essa responsabilidade, né? Ore, veja qual que é a quantidade de talento que o Senhor deu para você, tá? Então, eu quero que vocês reflitam como o Senhor Jesus finaliza o capítulo 25, quando o Filho do Homem vier, quando Jesus voltar. Ele vai pegar as ovelhas e colocar à direita, e chamando, olha, vocês estão aqui do meu lado direito, por quê? Vocês fizeram isso. Com as responsabilidades, com as atribuições que eu dei para vocês, e vocês geraram fruto. E nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem fruto. Você foi fiel no pouco que eu te ensinei, e você conseguiu multiplicar isso. Sobre o muito te colocarei. Agora, vem, entra no gozo do seu Senhor. Toma posse do reino que vos está preparado desde que eu criei o mundo. Isso que significa, entra no gozo do seu Senhor. Não importa se você recebeu 5, se recebeu 2, se recebeu 1, desde que você tenha gerado fruto com aquilo. Enquanto isso, vamos trabalhando, cumprindo com diligência, com disciplina, a mordomia que o Senhor nos incumbe. Volte ele daqui a pouco, quem sabe? A gente não sabe. Não fica neurado, não fica lá fazendo os seus prognósticos. Não sei, eu acho que Jesus volta daqui a uns 30 anos. Eu acho que Jesus vai voltar ano que vem. Nós não estamos aqui para ficar adivinhando quando Jesus vai voltar. Nós estamos aqui para fazer a obra. Amém? Eu espero ter dado um nó na cabeça de vocês com relação à parábola dos talentos, porque eu expliquei hoje de uma forma bem diferente, mas o que eu queria dizer era explicar mais sobre a volta de Jesus, o que nós devemos fazer enquanto o Senhor Jesus não vem, tá? Eu espero que vocês sejam abençoados e eu tenha contribuído para edificar um pouco mais a vida de vocês, o conhecimento de vocês, e eu quero deixar aqui. Quem tiver dúvidas, escreva suas dúvidas e eu vou respondendo na medida do possível. Pode ser no próprio Facebook mesmo, tá? Em vez de escrever apenas amém, glória a Deus, faça perguntas também, tá? Quem estiver nos acompanhando pelas lives, tá? Faça perguntas e eu vou ter o maior prazer em responder, na medida do possível. Amém? Eu quero agora agradecer a oportunidade, a confiança e passar a direção, novamente, para o nosso pastor Manuel Messias. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus por esta palavra. E louvamos a Deus porque nós temos nós estamos vendo os frutos desse trabalho. Desse aqui, ó. Estava vendo aqui o pastor explicando e lembrando, nem todo mundo tem tudo isso aqui, ó. É um talento para cada um, né? Eu vejo as pessoas que têm as habilidades, nós ficamos olhando, e a habilidade de fazer
com o talento que recebe. Deus abençoe você, os irmãos que estão acompanhando, e eu lamento aos irmãos que não estão, principalmente os nossos, os irmãos que têm o Facebook, têm a página da igreja. Participa, irmão. Como o pastor falou, escreve a tua dúvida aí, faz a pergunta, e com certeza o pastor, aqui tem o pastor, o presbítero Márcio está sempre dando aula, foi ele que deu aula, foi uma benção a semana passada, e nós louvamos a Deus. Na hora que o pastor estava falando, eu lembrei exatamente da profecia. Não foi comigo não, tá? Foi com a serva de Deus, uma moça, uma menina bonita, uma jovem bonita, abençoada, mas chegou alguém na igreja e falou isso para ela, né? Deus tem uma grande obra na sua vida. Mas ela imaginou logo que Deus tinha uma grande obra com ela lá nos Estados Unidos. Porque ela tinha habilidades, e ela queria ir além, né? Na grande obra, ela queria ser missionária. E era um desejo no coração dela. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Esse testemunho é verdadeiro, porque foi o pastor João Caetano que contou e conhecia a pessoa. Eu vou finalizar aqui. Ela amanheceu com a mancha branca na testa. E aí ela não se importou muito, só que a mancha cresceu. Quando ela chegou lá no médico, o médico olhou e falou: isso aqui é lepra. Ela estava leprosa. Naquela época não podia ficar, não tinha cura, então ia para onde? Para o leprosário. Sabe onde ela foi ser missionária? No leprosário. Sabe a grande obra que Deus tinha na vida dela? Pregar para aquelas pessoas que não tinham mais recursos, e desesperada e desesperançosa, porque ninguém ia visitar, a lepra era contagiosa, achou ali quem? A serva de Deus, a quem Deus tinha uma grande obra. Às vezes a gente pensa de um jeito, né? Fala: Deus tem uma obra com você, pastor, e a gente pensa numa grande igreja. Aí está uma grande igreja. Aí Deus leva você lá para uma área livre. Pense nisso. Comece a pensar nisso, no que foi ensinado aqui hoje. Deus abençoe a todos, aos irmãos que participaram. Teve irmãos de Patos de Minas, né? Rodrigo, Deus abençoe o Rodrigo de Patos de Minas, que desejou congregar conosco, através do que está vendo aqui, através dessa live. Veja só que maravilha. Cuidado para que os irmãos não sejam aqui o último servo, hein? Não esteja enterrando dentro de um jarro o seu talento. Deus já põe na sua mão. Deixa o talento que Deus... vamos fazer crescer. Tá bom, meus irmãos? Sexta-feira agora nós vamos ter a live no culto de ensinamento, né? Estarei dando palavra do culto de ensinamento sexta-feira agora. E no domingo nós vamos ter o culto, vai estar gravado também, mas o culto é aberto aos irmãos, assim como na escola, os irmãos daqui que queira vir, pode vir, né? Até que as coisas venham a se normalizar, tá bom? Deus abençoe o pastor Young, Deus abençoe o presbítero Márcio, que tem se empenhado, aos demais irmãos que têm participado, Deus abençoe, tá? Pai Santo de bondade, queremos orar aqui e agradecer ao Senhor, porque vamos sair daqui, Senhor, com o nosso coração alegre. Nós vamos sair daqui nessa noite com o nosso coração feliz, sabendo que o Senhor falou conosco, nos orientou e nos mostrou o que devemos fazer. Obrigado, Senhor, obrigado. E por tudo que o Senhor tem nos proporcionado aqui, só nos resta ir para casa alegre. Despede o teu povo em paz, levando cada um. Os que estão assistindo, Senhor, te peço também que o Senhor possa os abençoar, que o Senhor possa cada dia usar cada um que está do outro lado aí assistindo. Pai, nós oramos aqui e no nome de Jesus pedimos a tua graça e a tua misericórdia por essa nação, por esse país e por todo mundo, Senhor. Tenha misericórdia de nós, assim nós oramos e crendo no nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.